Chega um pouquinho mais pro quadro? Verdade? Sim. Então pode começar. Sim. A matéria de hoje é sinalização, gente. A sinalização, ela é composta por vários meios, tá? Nós temos a sinalização luminosa, que é através dos semáforos, né? E aí, quando eu falo em semáforos, a gente que mora em cidade do interior pensa no semáforo tradicional. Mas nós temos também o semáforo de balsa ou pedágio, que é composto por uma luz verde e uma luz vermelha. Nós temos a sinalização semafórica de alerta ou advertência, que é na cor amarela. Então, assim, nós temos semáforos que são através de setas que indicam direção. Então, assim, quem nunca viajou, às vezes, pode achar que o semáforo é só esse tradicional que nós conhecemos aqui. Mas nós temos vários outros modos e meios de sinalização luminosa, tá? Sinalização vertical, gente. Vocês têm dificuldade com vertical ou horizontal? Vertical é em pé ou deitado? Em pé. Não, vertical você vai lembrar da árvore verde. Verde está descendo para cima a árvore. E horizontal no pavimento, tá? Então, quando falar em vertical, você lembra que é placas suspensas. Horizontal, desenhos no pavimento, por exemplo, o desenho de um deficiente físico, ele é uma sinalização horizontal, porque ele é no pavimento, tá? Nós temos a sinalização gestual, que é do agente de trânsito. E aí, tem muitas pessoas que ficam confusas em relação ao gesto do agente. Mas não tem por que ficar confuso. Se eu encontro você lá do outro lado da rua e faço assim, com a mão, o que eu quero? Tanto faz se é a mão esquerda, ou se é a mão direita ou a mão esquerda. O que eu quero com vocês? Parar. Parar. Se eu viro a minha mão, o que eu quero com você? Seguir em frente. Para você seguir. Se eu abrir o meu braço esquerdo, estou aqui, abri só o meu braço esquerdo, de cá eu não abri. É para parar só quem corta o meu braço ortogonalmente. Agora abrir os dois braços, sinal de parar para todos. Então, gente, o gesto do agente é um gesto que você faria para qualquer pessoa. Se eu quero que você diminua a velocidade, o que eu vou fazer? Qual é o gesto? Banar o braço. Mão para cima e para baixo. Mas no desenho, o desenho, o guarda não está movimentando a mão. Então, como você vai ver? Vai ter uma seta virada para cima e uma seta virada para baixo. Isso significa que ele está movimentando, tá? Gesto do condutor também. Eu sou o condutor e eu estou na frente de vocês com o meu carro e com o meu braço estendido para a esquerda. O que eu quero dizer para vocês? Você vai virar. Eu vou virar para onde? Esquerda. E se eu quiser virar para a direita, como que eu faço? Coloco o braço de cá ou não? Eu acho que dá um sinal com a esquerda. Não. Se eu quiser virar para cá, pode ter malas, pode ter alguma coisa tampando, pode estar chovendo. Então, o que eu faço? Eu levanto o meu antebraço. Então, braço na horizontal, quero virar para a esquerda. Braço na vertical, quero virar para a direita. Tá? Então, são muito tranquilos. Eu estou de carro na frente dele e eu fiz assim, com a minha mão para cima e para baixo. O que eu quero que ele faça? Diminua a velocidade. Então, tá vendo que não tem nenhum segredo, nada muito diferente do que você faria no dia a dia mesmo, tá? E a sinalização horizontal, ela também tem uma característica, que são as cores. Por exemplo, a cor branca. Sempre que eu vejo cor branca, eu lembro que é sentido único, é a cor da paz. Então, você vai conseguir se locomover tranquilamente, porque a cor que está desenhada na via é de cor branca. Já a cor amarela é uma cor de alerta. Amarelo sempre vai ser alerta. Lembra do semáforo? Semáforo vermelho é o quê? Regra. Semáforo amarelo é o quê? Alerta. Não é? Então vocês vão lembrar, se está na cor amarela, cordão na porta da minha loja, eu tenho um cordão amarelo. É proibido o quê, gente? Estacionar. E se eu tenho um cordão branco?
cor branca é um indício de uma coisa tranquila, tá? Agora, a cor amarela já dá um alerta de algo, certo? Cor vermelha, onde que é usada a cor vermelha na via? Nas ciclovias, tá? Onde as bicicletas andam. Normalmente, cidades pequenas não tem, mas cidades grandes a gente vê muito isso. A cor azul, quem já viu? Cor azul na sinalização horizontal, nos desenhos, legendas, no pavimento. Só dá de vaga de deficiente. Deficiente físico. Então, se você olhar, onde é proibido estacionar na vaga de deficiente, tem um desenho, um cadeirante desenhado na cor azul. E eu tenho também a cor preta, que dá contraste no sol, por exemplo. Quando eu quero destacar uma coisa na via, eu pinto de cor preta. Qual que é a função da sinalização? A sinalização tem 3 papéis importantes. A primeira é regulamentar. Regulamentar começa com R de regra, então você não pode desobedecer esse tipo de placa. Todas as placas que são vermelhas, ela tem normalmente um formato circular, mas eu tenho 2 que são diferentes, que são a octogonal, parada obrigatória, depois nós vamos ver aí. Ela tem 8 ladinhos, então é uma placa diferenciada. A D preferência, ela é um triângulo invertido, então ela tem um formato diferenciado. Mas no geral, as placas de regulamentação são vermelhas. E vocês vão mais uma vez associar o semáforo. É vermelho, é regra. Não posso desobedecer. Tá? Então são esses 3 papéis. Por que eu coloquei aqui para vocês todas as placas que começam com R na cor vermelha? Para você associar sempre que vermelho é regra. Tá? E as de alerta? Eu não tenho uma canetinha amarela, mas seria a amarela, tá? Todas são de alerta. E aí, assim que eu terminar a explicação, nós vamos ver aqui as diferenças, porque essas 2 placas são iguaizinhas, porém, ela muda a função quando ela muda o sentido. Se ela é de regra, ela tem o mesmo desenho, mas ela vai receber o nome. Se ela é de alerta, o desenho não modificou. O que modificou é o formato dessa placa, mas o nome dela é outro. Então, a gente vai ver depois uma por uma aqui, tá? Eu também gosto de trabalhar muito com as iniciais das letras, porque pode ser possível que você pegue uma questão na prova que tenha assim, ó, qual das opções abaixo refere-se o gesto do agente de parada obrigatória? E aí você vê isso daqui e aí fica com a cabeça doida. Como que eu vou saber? Você vai pelas iniciais, assim como eu já venho falando para vocês nas outras aulas. Então, qual dessas opções aqui refere-se ao gesto do agente de parada obrigatória? Primeira, segunda, terceira, quarta, qual delas? Segunda? Segunda, o que eu perguntei? Gesto do agente. Gesto começa com qual letra? G. Com G. Agente começa com qual letra? Quarta. Isso mesmo, ó. Isso aqui começa com S, não começa com G. Isso aqui começa com I. Isso começa com G e essa também. Então poderia ser uma dessas 2, mas eu falei gesto do quê? Do agente. Então é GA. Então na prova caiu, não tem desenho, mas pelas iniciais eu consigo identificar. Então é uma dica para vocês. Agora que vocês já entenderam, qual dessas aqui é uma sinalização de alerta, proibição de ônibus, sinalização especial que alerta a proibição de ônibus virar à esquerda? É a última. Tá vendo como fica fácil depois da gente ver? Porque às vezes cai ela e não tem um desenho. Então como que eu vou saber identificar? Vai pelas iniciais, assim como a gente vai trabalhar o livro todo, fazendo observações a respeito disso, tá? As placas de obras, gente, eu também tenho que conhecer as cores das placas. Placas de obras, elas normalmente são na cor laranja, tá? Bem diferenciado. Quando
que eles estão fazendo uma obra, eles colocam essas placas laranja, tá? As placas indicativas, eu estou indo daqui para Uberlândia, mas eu não sei o caminho. Quais são aquelas coisas, aquelas placas que ficam ao longo da rodovia? Azuis, tá? Azuis. Placas educativas, normalmente elas são retangular, branca, escrita com preto. Então cada placa tem a sua cor, a sua função e o seu nome. E as placas de distância? Daqui até Monte Carmelo tem 60 quilômetros. Eu vou encontrar ela na cor verde. Tá vendo que cada placa tem a sua função? Interessante, né? E as placas com formato de brasão? Elas sempre têm um formato mais arredondados, maiores, né, mais largos. E elas vão identificar se a rodovia é federal, se a rodovia é estadual ou se eu estou numa divisa de países. Então, sempre que tiver, por exemplo, BR de Brasil, eu identifico que essa placa, normalmente ela é parecendo brasão. Ela é uma rodovia federal. Sempre que tem BR de Brasil, então é uma rodovia federal. Quando ela tem só a sigla do estado, por exemplo, MG 160, ela é uma placa o quê? Estadual. Tem só Minas Gerais. Ela poderia ser SP de São Paulo, né? Então essas são as placas com formato de brasão. Muitas vezes elas caem em sequência. Então eu vou sempre me orientar pela BR, que aí eu vou saber que ela é federal. Então as outras fica fácil de eu identificar. Até agora tem alguma dúvida? Claro, certo? O marco quilométrico, onde que é necessário o marco quilométrico? Onde esse serviço é escasso nas rodovias. Eu preciso de ter marco quilométrico dentro da cidade? Não, por quê? Eu estou aqui dentro da cidade, eu não sei onde é o endereço, eu vou falar para você. Oi, você sabe onde fica isso? Você vai me auxiliar. Agora, onde o serviço é escasso? Eu estou na rodovia, não tem ninguém para me falar onde que é, qual quilômetro que eu estou. Meu carro deu um problema na rodovia, eu preciso ligar para o guincho. O guincho tem que saber onde que eu estou. Imagina, eu fui daqui para Uberlândia. Olha, guincho, eu estou indo para Uberlândia. Não, não é bem assim, está indo para Uberlândia, mas em qual quilômetro que você está? Porque aí ele já vai direcionado. Então, os marcos quilométricos, eles marcam os quilômetros de 5 em 5 quilômetros, tá? Imagina se o governo ia colocar a plaquinha de 1 em 1. Gastar dinheiro para colocar a plaquinha de 1 ia, né? Então, de 5 em 5, tá? Nós temos também placas de serviços auxiliares, e aí nós vamos ver eles depois nos livrinhos, e de atrativos turísticos também. Quando eu vou fazer viagens, então eu vou procurar nessas placas os locais onde eu vou, mas a gente vai ver. Nós temos também nas vias marcas e nós temos linhas. Se eu pergunto para você sobre marca numa questão, você tem que responder sobre marca ou sobre linha? Marca. Sobre marca, tá? Então, o que são essas marcas? Essas marcas são as marcas que ficam no solo. Eu tenho uma marca de canalização, por exemplo. O que é uma canalização? Ali atrás do líder é um exemplo legal para a gente ver isso. Olha, eu tenho uma rua assim. Então, aqui vem de quem vem do líder, aqui faz essa rua aqui, é aquela ali atrás do líder. Então, o que uma marca de canalização faz? Ela delimita o espaço aonde as pessoas vão trafegar com o seu carro sem subir em cima da via. Então, é uma marca que canaliza. Olha, quem vai nesse sentido, ele vai canalizar aqui nesse lado. Quem vem do outro lado vai encontrar esse desenho no meio, que ele não pode subir com o seu carro em cima. E ele está canalizando que quem vem ali do líder, ele tem que virar aqui e não virar aqui em cima da marca de canalização. A gente vê muita gente fazendo isso, né? Então, gente, vamos lembrar sempre que a marca de canalização, ela está canalizando
o seu espaço e o meu espaço no trânsito. Tá confuso? Tranquilo? Marca longitudinal é aquela linha que vai longe da rodovia, no meio da via, tá? Ela pode ser chamada de linha seccionada, que é o local onde eu posso fazer ultrapassagens, ou ela pode ser uma linha contínua, que é onde eu não posso fazer ultrapassagens. E aí fica fácil, porque aqui é como se aqui eu encontrasse um obstáculo onde eu não posso passar para o outro lado, porque está fechado. Já quando ela é seccionada, eu encontro o espaço aqui para eu fazer essa manobra, né? Então isso é a marca longitudinal, que vai longe no meio da via, tá? Faixa reversível. O que é essa faixa reversível? Normalmente, quando você vai para São Paulo, cidades grandes, o que nós encontramos? A marginal da via, a via muito fluxo de carros é intensa. Então, na marginal, eles colocam uma via que tem uma seta para lá, outra seta para cá, controlando o fluxo para quem quer sair dos bairros. Então, é chamada de faixa reversível. Ela é composta por uma seta e um X, tá? Você está na faixa que o X está aberto para você, então você não vai. Você está na faixa que tem uma seta liberando, então você vai. Então, faixa reversível, ela reverte o trânsito em determinados momentos, tá? Linhas. Nós temos vários tipos de linhas na via também. Então, a linha de bordo, gente, eu tenho a pista de rolamento e a linha de bordo é essa do bordo da pista, onde normalmente os carros estacionam, tá? Então, é a linha do canto, igual lá na Avenida Israel Pinheiro, lá, tem o cantinho da via perto do Silvano, perto do Eletrosol, então é onde o pessoal estaciona, no bordo da pista. Eu tenho a linha seccionada, que nós já falamos, a contínua. Eu tenho a faixa de continuidade. O que é uma faixa de continuidade? Eu estou indo para Uberlândia, cheguei no trevo, eu vou ter uma faixa de continuidade onde eu vou entrar devagarinho, aguardar os caminhões que estão passando em alta velocidade e depois eu encaixo na via, tá? Eu tenho a linha de redução de velocidade. Olha o desenho, estava bem espaçado, de repente ele começa a ficar pequenininho. Então, é uma linha que me indica que eu tenho que reduzir velocidade. Eu estou chegando muito rápido próximo de um trevo. Se eu não tenho algo que me indica, eu posso bater nesse trevo, né, passar por cima. Então, sempre que vocês estiverem na via e ver a linha larga diminuindo o espaçamento, você tem que diminuir a velocidade também. Certinho? Que cor que é a linha da ciclovia que nós falamos? Vermelha, isso mesmo. Linha de retenção. Os carros, gente, no trânsito nós temos as linhas aqui, ó, a linha zebrada, que é de pedestre, e a de retenção, o carro fica antes dessa linha. Se as pessoas respeitassem as leis, né? Porque aqui a gente observa que as pessoas fazem o quê? Elas pegam a faixa de pedestre, pegam a faixa dos motociclistas e sobem em cima dessa linha. Gente, retenção, o nome já fala, é retém, então você fica antes da linha, não em cima e não depois, tá? A linha de D, a preferência, a gente encontra muito quando está chegando próximos a trevos, né? Que não tem pare. Cheguei próximo ao trevo, vejo esse triângulo, o que ele me indica? Que caso não venha um veículo na BR, eu posso entrar. Caso ele esteja vindo, eu dou a preferência para ele. Então, é esse triângulo de cabeça para baixo aí invertido, tá? Linha transversal é a de travessia de pedestre. Normalmente é chamada de zebrada, porque ela tem várias linhas como se fosse uma zebrinha, né? Nós temos também, cai bastante na prova, as passagens de nível. Passagem de nível é o local rodoferroviário onde o trem de ferro passa.
Posso fazer ultrapassagem em esquinas, cruzamentos, interseções? E faixas de pedestres? Os catadiótricos, o nome esquisito, né? O nome estranho, né? Que nosso amigo André aqui não estava entendendo o que era esse nome. São nada mais, nada menos do que o que a gente chama de, como vocês chamam aqui na rodovia, na municipal, aquelas tartaruguinhas que ficam no meio da pista. Tartaruguinhas! Então, gente, essas tartaruguinhas que nós chamamos, né? Elas não têm esse nome, o nome dela oficial na prova, que vocês vão ver é catadióptrica, porque ela reflete uma luz nos seus olhos à noite, tá? Então, ela também é um dispositivo que delimita quem fica do lado de cá e quem fica do lado de lá. Então, à noite, ninguém vai invadir o espaço do outro, tá? Onde nós temos uma ilha aqui? Quem sabe? Aqui em Coromandel. Perto do líder. Lá frente do Lá perto do líder, que tem perto da lotérica, nós temos aquela que simula uma rotatória, mas não é uma rotatória. Eles não fizeram uma rotatória física, eles desenharam no pavimento um círculo. Aquele círculo ele é chamado de ilha, tá? Então vocês vão ver muito na prova esse termo ilha. Então você lembra que ele está ali contornando alguma coisa, tá? Agora, gente, nós temos os marcadores, tá? Esses marcadores, nós temos marcador de perigo e nós temos também os marcadores de alinhamento. Então eu estou indo ao longo da rodovia e encontro essa placa marcador de perigo. O que isso quer me dizer? Tem perigo à frente. Como que eu vou identificar? Eu sou o carro subindo neste sentido. A primeira saidinha aqui que eu encontrei no desenho da placa está saindo para que lado? Então isso significa que esse perigo está à minha esquerda. Estou indo na via aqui, cheguei em determinado ponto, primeiro desenho saiu a minha, então esse perigo está. E nesse caso que eu tenho, estou subindo e comprei uma seta para cá, outra seta para cá, indica que o perigo está em os dois lados, ambos os lados. Então você vai acompanhar o primeiro desenho que você encontrar para você entender qual é o lado que esse perigo está, viu? Agora, gente, os marcadores de alinhamento. Quando nós viemos da Serrinha, do posto da Serrinha, a gente vê à noite, ao longo da curva, plaquinhas luminosas até aqui, iluminando e mostrando qual é o sentido que a curva está sendo feita. Então, ela está me mostrando o quê? O alinhamento dessa curva, para que você tenha mais discernimento ao fazer, organize a questão da velocidade, né? Estabeleça a velocidade adequada àquele local e àquela curva, tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo? E finalizando essa matéria, nós temos aí os sinais sonoros. A polícia está à noite dando uma blitz. Então, às vezes, a pessoa pode falar assim, eu não vi que ele mandou parar. Então, como que a polícia faz? Ela usa apitos, que são chamados de silvos, tá? Os silvos. Então, a polícia apitou uma vez, brevemente. O que ele quer com você? Apitou duas vezes, brevemente. O que ele quer com você? Agora, ele deu um apito longo. O que ele quer com você? Então, a gente precisa identificar isso. Porque imagina, você não sabe nada do silvo, só bateu o dedinho aí na autoescola, não frequentou as aulas, aí o guarda termina para você e você vai embora. Né? Você vai estar infligindo a lei. Então, como esse silvo é um pouquinho complicado de memorizar, eu uso um exemplo que facilita muito. É uma brincadeira, mas que ajuda bastante. Eu falo que criança, hoje, se você entregar
entregar um celular para uma criança e você pedir uma vez bonzinho com eles te entregam? Só se for os seus. Na minha casa não entrega não. Então, gente, se você falar uma vez com criança bonzinho, ela segue andando como se você nem tivesse falado nada. Ainda mais hoje que as crianças não têm ouvido, né? Quando você fala 2 vezes bravo, opa, aí o que ela vai fazer? Parar. Porque aí ela vai falar, opa, já falou 2 vezes aí, se eu não parar, o negócio vai ficar legal pro meu lado não. E quando você dá um aviso bem longo, assim, que você fica muito bravão e dá um longo, ele já diminui a arte, porque fica com medo de repente, né? Então, vocês vão pensar nisso no momento da prova para facilitar lembrar do apito, tá? Uma vez bonzinho, então, você pode seguir. 2 vezes bravo, você tem que... E uma vez longo, você diminui a velocidade para que ele veja, você passa devagarinho e ele olhe no seu carro o que está acontecendo, tá? Então, eu acho que essa é a maneira mais fácil. Mas vamos supor que você também esqueceu dessa dica e você reprovou na prova. Então, você vai imaginar que se você reprovou porque não lembrou dessa questão. Então, aqui é só pagar de novo a sua prova. Porque aí você facilita. Se você, de repente, na segunda vez, você vai captar melhor as informações, né? Então, uma vez bonzinho, só. 2 vezes pagar, um longo de novo. E aí você consegue memorizar. Se você não memorizou de um jeito, você memoriza de outro. Se você não lembrar da mãe, boazinha, você vai lembrar que tem que pagar de novo e aí fica bem memorizado, tá? E o mais interessante ali que qual é a ordem de prevalência no trânsito? Quem que manda mais, o semáforo ou o agente de trânsito? Agente de trânsito. Exatamente. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, que tenha sido esclarecedor. E agora nós vamos